E são 2 versículos, tá certo? E esses 2 versículos aqui já são bem conhecidos, tá? Essa passagem aqui de Romanos, capítulo 12, todos acharam? Amém? Podemos ler? Os amados podem ficar de pé em reverência à palavra, nesse momento. Sei que é curtinho, é rápido. Mas vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam o seu corpo, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, amado Senhor, amado Jesus. Quero aqui mais uma vez, Senhor, te render graça, te louvar por esse privilégio, Senhor. Pai, grande responsabilidade aqui diante do Senhor, com temor e tremor, Pai. Eu venho, meu Deus, trazer essa palavra, Senhor, à tua igreja, me colocando também diante do Senhor, Pai, uma vez que também eu necessito ouvir a voz do Senhor. Eu preciso, Senhor, de Ti, da direção do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ministra a Tua palavra, fala conosco essa noite. Dirige, Senhor, conforme a Tua vontade. Abre a nossa mente, abre o nosso coração agora, em nome de Jesus. Pai querido, nos convence por meio do Teu Espírito Santo a uma mudança, a uma transformação de vida. Senhor, que seja conforme a Tua vontade. Senhor, conforme aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Toca na nossa mente nessa hora. Toca no nosso coração. Nós precisamos de Ti. Vem nesse lugar, Senhor. Assim como o Senhor, Pai, aqui em meio aos louvores, Pai querido, se manifesta a Tua presença. Nós sentimos real nesse lugar. E cremos, Pai, que também da mesma forma, Senhor, e ainda maior, Senhor, será, Pai, a presença do Senhor manifestada através daquilo que Teu Espírito, Senhor, trará como revelação, Senhor, ao nosso coração, que é a Tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que liberta. E nós abrimos o nosso coração para Ti essa noite, nessa hora. Em nome de Jesus, nós já Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E o livro de Romanos, né, ele foi escrito por Paulo. Apóstolo Paulo, que escreveu aqui a carta aos Romanos. E ele inicia aqui essa carta, aqui no capítulo 12, rogando aos irmãos, dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Amados, aqui para nós essa palavra, né, quando Paulo ele nos alerta sobre isso, em rogar, para que nós venhamos oferecer, né, essa questão de oferecer, de ofertar, já era algo que já acontecia, né, no Antigo Testamento. As pessoas elas ofereciam sacrifícios, mas esse sacrifício eram animais que eles levavam ali, apresentavam ao sacerdote, aqueles animais sem defeitos. E ali eles eram apresentados como propiciação no lugar daquele a quem estava ofertando aquele animal. E aqui Paulo está dizendo para nós oferecermos o nosso corpo. Nós é que somos aqui um sacrifício vivo, santo e agradável. Assim como ele sacrificava aquele animal sem defeito, um animal puro, né? Então, da mesma forma que diante do Senhor, que nós também venhamos nos oferecer a Ele, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Aí nós temos uma pergunta: como
que eu ofereço o meu corpo em sacrifício a Deus. Como que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso? Vamos abrir aqui Romanos 6:13. Nós vamos ter algumas referências para a gente estar acompanhando essa passagem. E diz assim, Romanos 6:13. Amém? Acharam? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Como que eu devo me oferecer a Deus? Como quem voltou da morte para a vida. Antes nós estávamos mortos no pecado. O nosso corpo estava ali como instrumento do pecado. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que devemos nos oferecer ao Senhor como aquele que voltou da morte para a vida. É uma vida plena e abundante, essa vida que o Senhor nos deu. E é assim que nós devemos nos oferecer diante do Senhor. Não é uma vida de pecado, não é uma vida aprisionada, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive pecando, ele está sendo encaminhado para a morte. O caminho é a morte. Mas aquele que vive nos caminhos do Senhor e para agradá-lo, com certeza, vive uma vida plena e abundante. Então o Senhor, Ele diz, a forma como devemos nos apresentar a Ele como sacrifício vivo e santo ao Senhor é daquele que voltou da morte para a vida. Quantos estão vivos aqui? Aleluias! Glória a Deus! Todos aqui estão vivos. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele soprou em nós o seu fôlego de vida. Você não é mais aquele que estava morto naquele mundo de pecado. Você morreu para o mundo. Você morreu para o passado. Agora você vive para Deus. Então o Senhor nos chama a nos oferecer a Ele como esse sacrifício vivo e santo. Porque o nosso corpo, querido, deve ser apresentado diante do Senhor em santidade. Em santidade em tudo. O que acontece aqui dentro. Antes, eles faziam isso, essa apresentação, esse sacrifício, como ritual. Como algo apenas ali, vamos dizer, ritualístico mesmo. Algo que era apenas externo. Mas aquilo que o Senhor tem a realizar na nossa vida, aquilo que Ele também quer receber de nós, é algo de dentro para fora. Acontece aqui dentro do nosso coração, da nossa vida. E aí, aqui em Salmo 51, 17. Vamos abrir aí, Salmo 51. Quem achar, por favor, leia. 51, 17. Vou pedir para ler a partir do 16. Os sacrifícios que agradam a Deus são espíritos quebrantados. O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Vocês ouviram? Ou acompanharam aí na Bíblia de vocês? Porque eu sei que as versões são diferentes. Então, o próprio Davi dizendo assim, ó, que o Senhor, Ele não se deleita em sacrifícios. E nem se agrada em holocaustos, senão eu os traria. Ele está falando o quê? Daquela antiga forma que antes, lá no Antigo Testamento, era feita. Não é mais agora através de sacrifício de animais, todo aquele ritual. Mas agora o sacrifício é eu e você. É um coração quebrantado. É um coração contrito. É um coração totalmente ali aberto para o Senhor, para adorar a Ele. É um coração contrito. E aqui a palavra do Senhor diz: não desprezará o Senhor Deus aqueles que se achegam a Ele com esse coração quebrantado e contrito. Então Ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado
e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então é dessa forma que eu e você devemos nos apresentar em sacrifício diante de Deus. E essa questão do sacrifício era exatamente você entregar tudo. Então não é uma parte do seu corpo, é todo ele entregue ao Senhor de forma agradável a Deus. É todo o seu corpo, não é só uma parte. Não é como muitos dizem, meu corpo e minhas regras. Então não é Deus que está sendo o condutor da sua vida. É você mesmo que dita as regras e como que deve ser feito com o seu corpo. Até do nosso próprio corpo nós precisamos cuidar. E eu achei interessante que quando eu estava meditando no texto, o irmão Nezi mandou um vídeo no grupo da igreja. Quem abriu, se deu tempo, não sei, porque era 1 hora, né? O tempo do vídeo. Ele até colocou lá, atenção, né? Ouçam, escute, né? Vejam. Mas realmente, de fato, irmãos, é muito bom, né? É um vídeo lá do pastor Luciano Subirá, e ele vai falar exatamente da questão do cuidado com o corpo, né? Ele mesmo, vou dizer nessa parte fisiológica, ele teve, como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus. Ele estava acima do peso. Pronto. Essa palavrinha aí que eu estava tentando lembrar. Obesidade mórbida. Pronto, obesidade mórbida. Então, ele estava realmente muito, né? Fortinho. Certo? Muito fortinho. E aí, o que aconteceu? Ele foi incomodado pelo Espírito Santo. Por quê? A alimentação dele estava totalmente desregrada. A questão de dormir também. Ele já estava adquirindo pressão alta e outras enfermidades. E isso, querido, estava também atrapalhando, né? Impedindo dele fazer a obra de Deus com liberdade. De forma realmente que o irmão pudesse estar ali com liberdade fazendo a obra do Senhor. Ele estava fazendo de forma limitada. Então o Senhor incomodou ele. O Senhor tocou no coração dele para que ele buscasse realmente cuidar do corpo. Porque nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar do nosso corpo também. E Deus se agrada quando a gente faz isso. Tá certo? Se alimentar bem, dormir bem. Tá certo? Tudo isso faz parte também do cuidado com o nosso corpo e oferecer a Deus. Isso também, amados, é nos oferecer a Ele. Olha só, se a gente for ver o exemplo de Daniel aqui, quem lembra? Né? O exemplo de Daniel. Daniel, os escravos que foram capturados ali no exílio, né? E aí Nabucodonosor escolheu alguns, mesmo sendo dos israelitas, dos mais nobres, ou mesmo daqueles mais pobres, foram levados ali para Babilônia. E quando chegaram lá, o rei disse como que eles deveriam ser tratados. E aí, o rei estava oferecendo a melhor comida do palácio para aqueles homens que eram os escravos. Porque eles iriam ser escolhidos para servir diante do rei. Daqueles homens que foram, né, capturados ali, que foram presos, que foram levados cativos, né, para a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor deu a ordem para o seu servo para que ele cuidasse de tudo isso, da alimentação daqueles homens. Daniel, ele foi o único ali que disse: não, eu não vou comer dessas comidas aqui. Nada disso que está sendo servido aqui. Eu quero me alimentar apenas dos vegetais, dos legumes, das frutas. E aí ele teve todo esse cuidado com o seu corpo. Tá? Tem gente até que faz o jejum, né, de Daniel, que não é bem o jejum de Daniel, viu, amado? Que é jejum mesmo, é deixar de comer. Viu? Tá certo? Então, Daniel, diz aqui a palavra do Senhor, que ele, né, com os 10 dias que ele passou, que ele fez um teste.
Porque o servo do rei ficou com medo, ficou preocupado que ele pudesse ficar magrinho. E na hora que o rei chamasse para se apresentar, tá igual aquela história dos filminhos, né? Não sei se vocês se lembram. Que pegava o menino, prendia o menino, aí ia lá não lembro agora o personagem, que ia lá testar o dedinho, se estava magrinho, se estava gordinho, né? José e Maria, né? Enfim, não, eu me lembro, um filme tão antigo, eu nem me lembro assim, tanto assim, detalhes, né? Aí ia testar se estava gordinho, se estava magrinho. Se tivesse gordinho, ele comia, se tivesse magrinho, come mais, que é para depois, mas enfim, né? Então, Daniel falou para o servo, não se preocupe, pode deixar, eu vou te alimentar só disso aqui, e você vai fazer um teste, né? Dentro de 10 dias, se você não vai perceber essa mudança. E de fato, amados, ele foi realmente assim, no teste, ele foi realmente assim, ele estava ali bem saudável, né? Eram jovens, estava bem saudável, aparência, tudo. Então, de fato, queridos, Deus já nos ofereceu um bom alimento, mas infelizmente, quando se é apresentado tudo, e para muitos, né, que tem algumas restrições, mas chegam lá e ainda vão comer o que não pode comer, né? Porque às vezes a pessoa tem pressão alta, mas ele dá de pau no churrasco, salgado lá com sal grosso, na feijoada, né? Aí a pressão vai lá para cima. Não, mas eu tomo um remedinho da certo, né? Ou então quem já tem, né, também a questão, né, diabetes, né? Ou mesmo esteja nesse caminho, mas assim, a questão é se cuidar, gente. Cuidar do corpo. Porque hoje, infelizmente, também essa questão do açúcar, ele vicia realmente. Tá certo? É tanto que nessas festinhas esse dia eu comi bastante doce. Estou aqui contando também a minha parte também, né? Sou fraca nessa parte do doce também, né? E aí, infelizmente, aí tem lá o docinho, tem lá, né, o bolo, tem lá o pirulito, e lá vai a gente. O meu menino ele diz assim, mãe, a senhora tem um paladar de criança. Porque a mãe chega, gosta de bombom, gosta de pirulito, né? Então assim, a gente ter esse autocontrole também, né, com o nosso corpo, a gente cuidar do nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Então vamos nos cuidar. E aí o Luciano Subirá, ele começou a ter esses cuidados, ele não fez bariátrica, viu? Ele glorificou o nome do Senhor, começou a ir, né, fazendo todo o tratamento. Ele disse que ainda não estava satisfeito quando estava em 3 dígitos, né? Ou seja, 100 quilos, né, 106, 103. Ele disse que ia ficar satisfeito quando estivesse com 2 dígitos. Aí ele foi diminuindo para 90, 91, 93, enfim, né, foi diminuindo. Então, hoje ele está bem menos, bem magro. Não sei se os irmãos aqui conhecem ele, né? Ele tem até, lançou um livro agora, ele estava até em Fortaleza, fez uma conferência, e a proposta estava lá o filho do pastor, o Eldinho, e ele estava até compartilhando com a gente que participou dessa ministração, ele e a esposa, né? Porque realmente eles estavam bem desregrados na questão da alimentação, né? Toda quarta-feira que ia se reunir, esfirra e refrigerante. Que é assim, né? Crente quando se reúne tem que comer, né? Que o povo vai gostar de comer, é crente, ô glória, né? Mas aí, amados, tudo tem um limite, tá certo? Para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso corpo. E isso realmente constrangeu, né? O meu enteado, né? O meu filho, o meu enteado. Pois é que meu filho, porque se o pessoal for ver meu filho, eu vou largando o homem, né? Dizer, esse menino não sai da montanhice. Né? E nem do pai dele, porque não tem quem diga, o quê? Teu pai? Né? Tu que parece o pai dele. O pai dele, né? E aí, ele foi com a esposa lá, eles até receberam alguns livros, ele lançou alguns livros também. Não vou fazer propaganda aqui, não estou fazendo propaganda, não estou sendo pago para isso. Mas ele tem um livro muito bom, que é a Cultura do Jejum, e essa questão do cuidado com o corpo, certo? Mas não estou aqui apenas para falar do cuidado do corpo físico, apesar que isso entra também como importância, porque se eu não cuidar do meu corpo físico, tá? Não é só a questão, malhar, tá bem, o corpo bem definido, os músculos bem definidos. Não é sobre isso, querido, tá?
Apesar que alguns dos médicos orientam que façam exercício físico, isso também ajuda, uma boa caminhada, isso também é importante. Mas, querido, nós também precisamos cuidar do nosso espiritual. Tá bem? Também do espiritual. E a palavra do Senhor disse aqui, né? Ele continua: como que eu vou oferecer o meu corpo? Então diz: antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, né? Então, também, como ele fala aqui, que nós devemos nos oferecer ao Senhor, né? Da forma como realmente agrada a Ele. É um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, ali contrito diante do Senhor. É ali a humildade, é a sua vida diante dEle, em devoção a Ele. Então, isso também é o cuidado, tá certo, amados? Com a nossa vida, nosso relacionamento com Ele, isso agrada a Deus. E aí ele fala aqui, dando continuidade, sobre, quando ele diz aqui: ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto. E aí nós vamos falar sobre isso também. Este é o culto. Que culto? É quando eu ofereço a Deus o meu corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Nós não estamos falando de um culto, de participar de um culto da igreja, de vir 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Mas é o culto que você oferece a Deus, é o cuidado com o seu corpo, é você cuidar da sua vida com Ele, do seu relacionamento com Deus. Isso é o culto que você oferece a Ele. E esse culto, querido, é uma adoração consciente, né? Feita com amor. Quando você também faz com entendimento de quem você é em Deus e de quem Deus é e representa na sua vida. Então é esse culto que você oferece a Deus. Muitas vezes as pessoas se arrumam de forma, como a gente falou no início, como ritual. Eu vou para o culto. Mas ela passou a semana, né, oferecendo seu corpo a outras coisas, fazendo outras coisas que não foi agradando ao Senhor. E muitas vezes nós nos preparamos realmente para esse culto que nós devemos ofertar a Ele. E como assim, minha irmã? É quando você em casa muitas vezes, né, passa a semana ali agitada, estressada, é briga e toda aquela confusão, e resolve as coisas e decide as coisas como bem quer, e caminha segundo a sua vontade, não pede direção do Espírito Santo, e aí quer chegar aqui na igreja e quer prestar um culto ao Senhor. Aqui não é exatamente um lugar onde você simplesmente chega e faz um culto. Nós prestamos o culto em reverência ao nosso Deus. Mas ele fala de que esse culto, ele é o nosso corpo oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Amém. Mas é exatamente isso. Muitos se enganam com relação a isso. A esse culto que é oferecido a Ele, de forma que eu devo oferecer racionalmente, espiritualmente. Não é qualquer culto. A gente não está oferecendo para qualquer pessoa. É um culto oferecido a Deus. E Ele quer tudo de nós. Não é só uma metade. Não é só uma parte. Não é quando eu digo, o Espírito Santo, deixei de lado. Não, queridos, não é assim. É tudo. O Senhor quer tudo de nós. Amém? É todo o seu ser, todo o seu coração. É uma entrega. Uma renúncia do seu eu, das suas vontades, para agradar a Deus. Ele está em primeiro lugar. Que é isso que a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E aí, continuando no verso 2, ele vai dizer aqui o seguinte: Romanos 12, verso 2. Não se conformem com este mundo, ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que
palavra do Senhor está dizendo aqui? Para eu não me conformar. E quando ele diz aqui para eu não me conformar, é para que eu não aceite as coisas deste mundo. É para que eu não participe delas, eu não me conforme com isso que está acontecendo. Nós vemos aí o que se passa, o que acontece, o que esse sistema aí envolve, né, e levando muitos por esse caminho. E nós não devemos nos conformar com isso, achar que é normal. E muitas vezes, nós como cristãos, estamos deixando o mundo fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque estamos nos conformando. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar. E aí eu vou usar o exemplo também aqui de Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles não se conformaram, né, com o mundo, com a multidão. Quando você fala a maioria, não, mas a maioria está fazendo, todo mundo está fazendo, mas todo mundo, eu não sou desse mundo, eu não faço mais parte daqui, então eu não me conformo com isso. As pessoas vão seguindo, vão indo na leva dos outros, a Maria vai com as outras. Não, querido. Siga um padrão que Deus estabeleceu na sua vida. Esse padrão é o padrão do reino de Deus. Não é o padrão desse mundo. Por isso que o Senhor fala, não se conformem, não se amoldem ao padrão desse mundo, achando que é normal, que o certo é errado e o errado é o certo. Quando eu aceito e quando eu me conformo, a minha vida, a minha casa, a minha família começa a se moldar segundo os padrões do mundo. E para onde é que eu estou caminhando? Será que eu estou caminhando para o céu? Não, com certeza não, querido. E aí eu vou usar um exemplo bem atual aqui para nós, né? Que muitos acham super normal esse dia, essa data, que é uma tradição dos católicos, que é o São João. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. A gente só olhar ali uma quadrilha, né? Comer ali umas coisinhas, vai ali, participa lá. Não, querido, não se sente na roda dos escarnecedores. Você não faz mais parte desse meio. O Senhor já te tirou de lá. Então não se conforme com esse padrão que foi estabelecido pelo mundo, por esse sistema, pelo catolicismo. E aí, infelizmente, isso acontece já com as crianças. Eu tive 10 dias, semana passada, retrasada lá no posto de saúde, e uma criança falando toda contente que já a fulana estava fazendo a roupa para eles poderem dançar e tudo, já falando do pazinho que vai dançar. A gente não vai julgar a questão dos que já estão lá no mundo. Antes nós também estávamos lá. E na nossa ignorância, nós participávamos igual como também a eles. Mas hoje, o Senhor já abriu os nossos olhos. Então a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo. Então o Senhor já abriu os nossos olhos. E hoje nós estamos aqui para trazer à igreja esse entendimento. Nós não fazemos mais parte disso. Porque desse meio o Senhor já nos tirou. O Senhor nos quer agora como um sacrifício vivo, nosso corpo oferecido a Ele, não ao mundo. Não mais ao mundo. Não mais essas coisas. Ai, mãe, é errado assim se eu for só ali na banquinha comprar uma paçoca, comprar ali um pé de moleque. Vai até que eu estou atrás do pé de moleque, porque eu sou louco do pé de moleque, né? Gosto, né? Do pezinho de moleque, né? Então, assim, essa época, o que eu mais gosto é a comida. São as comidas típicas, né? Como falam, né? E tem igrejas que fazem. Tem igrejas que fazem, se reúnem, tem a comida típica, se reúnem ali com os irmãos e tudo. Esse momento de comunhão. Algumas coisas têm o seu limite, tá? Outras a gente tem que avaliar, queridos. Porque senão, daqui a pouco,
A gente está trazendo o mundo para dentro da igreja. E nós estamos fazendo igual. E o que eles fazem é uma adoração a esse São João. Então, nós não adoramos a isso. Nosso culto é ao Senhor. Nós damos o nosso culto a Ele. Amém? Amém. Então, né, as crianças se preparam, às vezes as tias na creche, na escola, e os pais, alguns, ficam até preocupados. Não, meu filho não vai participar não. Tem gente que, como cristão, realmente, não, meu filho não vai participar dessa festa, tá? E tem alguns que ainda criticam. Mas nada a ver, nada demais, é só uma festinha. Isso é tão inocente. E aí tem alguns que, infelizmente, acabam que realmente achando isso, que é inocente, que não tem nada demais. E vai participando dessa festinha, e aos pouquinhos você está ensinando o seu filho nesse caminho. Não, querida, a gente tem que separar as coisas. Não é esse caminho que o Senhor quer nos levar. Não é esse caminho que o Senhor está nos ensinando, tá? O caminho que o Senhor tem para nós é um caminho de vida. Ele já nos tirou do caminho de morte, amém? Amém. Aleluia! É um caminho de vida. E aí a palavra do Senhor, continuando, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conforme com ele, com as coisas que estão acontecendo. Se as pessoas mentem, eu vou mentir? Lógico que não. Se elas fazem errado, eu vou fazer também? Não, a gente não segue a maioria, a gente não segue a multidão. Nós somos um povo escolhido e exclusivo do Senhor. Você é um povo santo, separado de Deus, para glorificar o nome dele, para fazer a diferença aonde você está. Então você não se envolve, você não participa nesse meio, porque o Senhor já te tirou de lá. Mas infelizmente muitos estão se conformando, e como eu falei do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre que eles não se dobraram diante daquela imagem. Estava ali uma grande festa acontecendo, né? Vamos lá, eles estavam lá. Só que eles não estavam participando daquilo. No coração deles, eles disseram: Senhor, nós não vamos nos dobrar diante desse Deus. Nós estamos aqui, Senhor, e vamos continuar firme te servindo. Nem que a gente tenha que ir para a fornalha, mas eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou me dobrar diante desse Deus. Então não se dobre, querido, para esse mundo. Não se dobre diante daquilo que o mundo lhe oferece. Porque aquilo que ele oferece é mal. E a forma como Satanás traz para nós é uma forma sutil, enganadora e mentirosa. E as pessoas estão encaminhando o inferno, acreditando nas suas mentiras. Não trate o pecado como sendo algo pequeno. Pecado é pecado. Não existe pecado pequeno e grande. Para Deus tudo é pecado. Porque muitos dizem: mas eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, eu não mato. Mas se for realmente avaliar, porque esse culto racional também é um autoexame de você mesmo diante de Deus. Como é que está a minha vida? Se eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, como é que está a minha vida? Senhor, como é que foi a minha semana aqui diante do Senhor? Como é que está a minha vida? Comece a avaliar aí como é que está a sua vida diante do Senhor. Será que realmente você está oferecendo esse culto a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável a Ele? Deus está se agradando da sua vida? Jesus, quando ele foi batizado ali por João Batista, o que ele ouviu do Pai quando o céu veio e a pomba ali pousou, disse: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Amados, como é maravilhoso a gente ouvir isso do próprio Deus. Esse é o meu filho amado em quem a minha alma se alegra, em quem eu agrado. Deus está se agradando da sua vida. Ele pode realmente dizer isso de mim e de você, porque eu também me coloco, queridos.
Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos diante do Senhor. E nós precisamos todos os dias da sua graça, de nos arrepender diante dele. E arrependimento é uma mudança, é uma transformação de vida, que nós vamos falar aqui. Não se amoldem, não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Começa aqui, uma renovação da mente. É como eu penso. Tudo que eu devo pensar, como é que eu devo pensar? Eu devo pensar, como diz aqui Filipenses 4. Vamos abrir aí. Filipenses 4, versículo 8. Acharam? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu devo ocupar minha mente, querido, com as coisas do alto, aquilo que é puro, que é correto, diante dele, diante do Senhor. É com essas coisas que eu devo ocupar a minha mente. Mas infelizmente as pessoas estão ocupando a mente com coisas vãs, com coisas que não edificam a sua vida. E quando você passa mais tempo alimentando a sua mente, né, tem uma palavrinha aqui, uma frasezinha, que diz assim: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você rejeita as coisas deste mundo. Mas quanto mais você se distancia de Deus, mais você vai se aproximando desse mundo, daquilo que o mundo oferece. Você vai consentindo, você vai aceitando. Então saiba também pensar nas coisas do alto. Essa transformação é pela renovação da minha mente. Como é que acontece essa transformação? É o mesmo que acontece, né, a metamorfose. Aquele processo que acontece da lagarta quando ela vira uma borboleta. Porque ali acontece uma mudança, né, da estrutura, uma mudança, né, de hábito que ocorre durante o ciclo de vida daquele animalzinho ou da pessoa, né? Você passa por esse ciclo de mudança. É um ciclo de transformação na sua vida. Como que isso acontece? Aqui, ó. A palavrinha também usada aqui é metanoia, né? Como a gente já ouviu aqui, que no grego isso, o significado disso é meta, que são compostas por duas palavras. Meta é transformação, noia, mente, uma transformação da minha mente. Porque tudo acontece aqui. É a minha forma de pensar diante das coisas desse mundo. Mas se eu começo a pensar, não, vou consentir, não, isso é normal, nada a ver. Não, irmão, é nada demais. É só um pouquinho, é só um golinho, é só um traguinho, é só uma coisinha, um pouquinho de açúcar. Aí daqui a pouco você já está ali envolvido, porque a questão do açúcar, né, diz que é tão sério que é comparado como um vício de droga mesmo, tá? É sério, porque é justamente isso, é um pouquinho. E aí quando você menos espera, já está envolvido totalmente, o seu corpo, todo o seu ser, naquilo. Mas aqui ele está falando de uma transformação, querido, que acontece de dentro para fora, da sua mente. Da sua mente. Essa transformação, ela é realizada, né, pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai transformar o seu caráter. A Isabel até testemunhou aqui, e há muitos aqui, né, que são discipulados, acompanhados, em alguns processos, a gente não vai logo dizendo de cara, ó, muda essa tua roupa, muda esse teu jeito aí e tal.
Não. Espírito Santo, a gente começa a orar, vai fazer essa obra. Ele que vai tocar. Ele que vai dizer, daqui a pouco ela está na frente do espelho. Não, isso aqui não. O Espírito Santo vai incomodando. Por quê? Porque essa transformação é de dentro para fora. Tá? É aqui, ó. A mente. É uma mudança de mente, é uma transformação aqui. E aí você não se conforma mais, você não aceita mais aquilo, porque aquilo não faz mais parte da sua vida. Porque o que Deus quer de você é tudo, é completo, é inteiro, para agradar a Ele, para glorificar o nome dEle. É uma transformação, uma mudança de dentro para fora. Vamos ler aqui Efésios 4, 22. Já finalizando, já indo aqui para os finalzinhos. Quatro, 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então nós aqui, né, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar. Renovados no novo modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus. Semelhante a Deus em justiça. Nós fomos criados para ser semelhante a Ele. A imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos criados para ser a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando nós vivemos dessa forma, querido, como diz aqui em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu só posso ser capaz de experimentar tudo isso na minha vida, aquilo que Deus tem para mim, quando houver esse processo de mudança, de transformação aqui na minha mente. Começa tudo aqui na minha mente. Então, o que Deus tem preparado para ti, Ele não vai te entregar logo, porque você não está preparado ainda para receber. Ele vai te preparando, Ele vai te moldando, Ele vai te colocar no casulo. Você vai ficar lá por um bom tempo, né? E Deus vai trabalhando a tua vida, esse processo de transformação, como essa metamorfose, né? Da lagarta sendo transformada numa borboleta. E aí esse processo Deus vai fazendo, vai ajustando, vai acontecendo na tua vida, porque é um ciclo, e Ele nos permite passar por esse ciclo, porque Deus está tratando, Deus está purificando, Deus está fazendo uma obra, a qual, aquilo que Ele tem para te entregar, Ele só vai te entregar depois que você passar por esse processo. É um processo de transformação. Porque muitas vezes a gente até diz, isso já é uma palavra que geralmente a gente usa, né? Que Deus não entrega nada antes quando você não está preparado para receber. Deus está te preparando para tu receber, né? Não é porque Ele está preparando a bênção, é porque Ele está te preparando primeiro. É assim o processo como Deus trabalha. Então aquilo que Ele tem para nos entregar, Ele não vai entregar antes, porque muitas vezes eu e você não estamos preparados para receber. Porque podemos até muitas vezes estragar aquilo que o Senhor está preparando com tanto carinho, né? Com tanto amor, com tanto cuidado. Porque se Deus entregar algo,
para uma criança algo que ela não tem condições de cuidar. Ela não vai estar ainda preparada para ter responsabilidade de conduzir aquilo que Deus realmente de fato tem para entregar. Então, queridos, Deus não entrega nada fora do tempo. Há um tempo, há um processo, é uma transformação, é uma mudança, mas acontece aqui dentro. Então até lá, tudo isso vai acontecer e muitas vezes você não vai entender. Ah, por que de tanto sofrimento? Ah, por que de tanta dor? Ah, por que eu tenho que passar por tudo isso? Ah, por que isso está acontecendo na minha família? É enfermidade, é a vida financeira que não está legal. E aí você muitas vezes fica ali murmurando e reclamando e questionando com Deus, sem entender. E muitas vezes não é porque a gente precisa entender, a gente precisa nos submeter. Porque a transformação é isso. É submissão. É eu me submeter a essa transformação que Deus quer realizar na minha vida. Que Deus quer fazer na minha vida. Então se submeta. Não questione. Não fique reclamando. Não fique murmurando. E nem também queira receber fora do tempo que Deus tem preparado para você. Porque com certeza Ele sabe que você não vai estar em condições de receber. Saiba que tudo tem um tempo. Você está no processo. E deixa Deus te preparar nesse processo. Porque nesse processo Deus vai usar a dor. E essa dor muitas vezes é a dor do nosso próprio eu, rejeitando esse tratamento que Deus está fazendo em nós. Porque Ele vai nos ajustando. Aí você diz, ai Senhor, mas não estou suportando isso aqui. Está muito difícil. Ah, eu não vou fazer isso aqui não. Ah, eu não dá não é para mim não, isso aqui não. Porque a carne da gente deseja outra coisa, contrária à vontade de Deus. Então nós precisamos, amado, aprender a seguir, estar alinhado com a vontade do Senhor. E receber realmente aquilo no tempo que o Senhor tem para mim e para você, que Ele tem preparado. E esse tempo é no tempo de Deus, é um processo. E eu e você estamos nesse processo, tá? Muitos já estão um pouquinho mais, outros estão começando agora, outros estão subindo alguns degraus, né? Estão ali no caminho, no meio do caminho, mas não parem. Não desista. Não olhe para trás. Não volte atrás. Continue. Porque o Senhor, como eu falei, Ele vai usar todas essas situações no nosso processo de crescimento, de uma vida espiritual realmente fortalecida na fé e em Deus. Nós temos que passar por esse processo. Porque até Jesus Ele passou, querido. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Ele passou pela dor, pela rejeição, pela decepção, pela frustração. E por que nós também não passaríamos? No mundo nós teríamos aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Mas é com Jesus, viu? É com Ele que nós vamos vencer. Sem Ele nós não vamos conseguir. Mas com Ele nós vamos conseguir. Tá? E aí, com certeza, queridos, quando nós passarmos por esse processo de uma transformação da nossa mente, aí é onde nós seremos capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Nós vamos experimentar. Então não desista, não desanime. Continue firme. Né? Vai até o final. E você vai sair desse casulo com uma borboleta linda. As suas asas, né, vão se arquear e você vai voar alto. E você vai ser das mais lindas borboletas. Porque muitos vão olhar para você e vão dizer: essa é uma mulher de Deus. Esse é um homem de Deus. Olha aquele homem, o que é que ele era no passado. Olha o que é que ela era no passado, a vida dela. E hoje, por quê?
porque houve uma transformação. E essa mudança, quem realizou na sua vida, como nós temos trabalhado aqui, pastor, nas terças-feiras, é o Espírito Santo. É Ele que vai moldando a nossa vida de dentro para fora, transformando e moldando o nosso caráter, para que nós venhamos ser parecidos com Ele. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus, amém. Deus abençoe essa palavra do Senhor para mim e para você essa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia.